dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Que vamos tratar sobre a lei de Coulomb. Mas antes de falar sobre a lei de Coulomb, é importante a gente falar sobre a estrutura do átomo, dar uma lembrada da estrutura do átomo, né? Sabe que o átomo, né? Ele é dividido em duas partes. A primeira é o núcleo, no qual nós temos os prótons e os nêutrons que estão fortemente ligados, né? Os prótons têm carga positiva e os nêutrons ele tem uma carga nula. Aqui nós podemos ver aqui a estrutura atômica, né? Onde você está vendo aqui o núcleo onde tem prótons e nêutrons. A estrutura atômica, né? Onde nós temos aqui prótons e nêutrons dentro do núcleo fortemente ligados. Aqui na periferia, que a gente chama de eletrosfera, temos os elétrons, né? E nesse exemplo aqui você vai ver o átomo do hélio, onde você tem dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. O número atômico aí são 2, né, que é a quantidade de prótons. E o número de massa é igual a 4, né, que é prótons mais nêutrons. Pronto, como a natureza ela é sábia, a estrutura atômica, para ela ser equilibrada, a quantidade de prótons tem que ser igual a de elétrons, né? Vamos lá. Unidade de carga elétrica. Quando temos um corpo macroscópico, né, e ele fica eletrizado, a gente diz que ele ganhou ou perdeu elétrons. Então aqui você pode enxergar aqui no corpo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então o corpo está neutro. O corpo eletrizado negativamente, ele ganhou elétrons, então ele está com excesso de elétrons. E o corpo eletrizado positivamente, ele perde os elétrons, então ele fica com mais prótons do que elétrons, tá? A grandeza elétrica, a grandeza da carga elétrica, ou quantidade de carga elétrica, ela é representada pela letra Q, que tem unidade no Sistema Internacional de Coulomb, né? A letra C maiúscula. A carga elétrica do próton é igual em módulo à carga elétrica do elétron, que é representada pela letra E, e seu valor vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse aqui é como você calcula a quantidade de carga elétrica, né? É igual ao N vezes o E. N é o número de elétrons, né? E o E é a carga elementar, tá bom? Então aqui a carga do próton positiva, carga do elétron aqui negativa. O valor aqui é o mesmo, tá? A gente pode observar. Por que é interessante a gente lembrar desse corpo eletrizado positivamente e negativamente? É entender que ele ganhou ou perdeu elétron. Então, quem vai se movimentar no corpo eletrizado são os elétrons, tá? Bom, então vamos lá falar sobre força eletrostática, né? E antes de a gente falar sobre força eletrostática, é bom lembrar da carga elétrica pontiforme. O que é isso? É um corpo eletrizado cujas dimensões são desprezíveis em relação às distâncias que o separam de outros corpos. Então a gente pode ver aqui, quando você aproxima corpos eletrizados, vai surgir uma força, né, entre essas cargas. Então, quando você encontra cargas de sinais, cargas de mesmo sinal, não, aqui positivo com positivo, vai surgir uma força aqui de repulsão, ó, negativo com negativo, força de repulsão. E cargas de sinais contrários, ó, a força será de atração. Coulomb, olha ela aí. Por definição, nós temos que a intensidade da força elétrica de interação entre essas cargas pontiformes, ela é diretamente proporcional ao produto aqui, ó, dos módulos de carga, tá vendo? O produto de carga 1 vezes a carga 2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, tá? Então, a partir da lei de Coulomb, para a gente calcular a força de interação entre essas cargas, você vai usar essa expressão aqui, ó. Força é igual a K, que será a constante eletrostática, tá? Multiplicado pela carga 1, multiplicado pela carga 2, dividido pela distância ao quadrado. A gente pode perceber aqui, nessa figura que está aparecendo aqui no qual a gente tem duas cargas. Uma hora ela é positiva e negativa, e à medida que ela se aproxima, a força aumenta, tá vendo? À medida que elas se distanciam, a força ela diminui. Então você pode perceber que a distância entre essas cargas está intimamente ligada aí à força, né? Então, se você varia a distância, você vai variar aqui também o F. Observe que aqui, ó, positivo com negativo, ó,
a força de atração, a cargas positivas, a força de repulsão. E ela aumenta e diminui aí de acordo com a distância entre essas cargas. Tá? Lembrando que a carga 1 e a carga 2 é dada em Coulomb, a distância é sempre dada em metros. A constante eletrostática no vácuo, seu valor aproximado é 9 vezes 10 elevado a nona, Newton por metro ao quadrado, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? Vamos fazer aqui um exercíciozinho para descontrair. Obviamente, esse exercíciozinho aqui que a gente está enxergando é a aplicação direta da equação. Então, antes de você resolver um exercício da física, leia, veja o que ele está te dando de informação e principalmente o que está te perguntando. Então vamos lá, ele está me dizendo que tem duas partículas eletricamente carregadas, com mais 4 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 3 centímetros, onde a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. E ele pede a força de interação entre essas cargas e te dá aqui A, B, C, D e E. Se você não sabe calcular, só de você ler aqui as respostas, você já pode fazer alguma eliminação. Se você tem cargas positivas, você vai ter uma força de repulsão e não uma força de atração. Então aqui você já pode eliminar a letra C e D, porque ele está dizendo que é força de atração, né? Impossível ser determinada não, porque você pode determinar através da lei de Coulomb. Então se você fosse escolher uma questão aqui, você já podia eliminar C, D e E sem fazer nenhum cálculo. Então vai ser entre A e B. Então vamos lá, para você resolver, primeiro passo aqui é você usar a fórmula da lei de Coulomb, escreve ela. O segundo momento você, aqui tem como ele colocou aqui em 3 centímetros, é importante você transformar de centímetro para metro. Né? Para transformar centímetro para metro é só você dividir por 100. Então, se está distante 3 centímetros, divide por 100, escrevendo na forma de notação, fica 3 vezes 10 a menos 2 metros. Vamos substituir tudo na equação? Aqui a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, olha ela aqui, 9 vezes 10 a nona, multiplicado pela carga 1, que é 4 vezes 10 a menos 6, ó, 4 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela carga 2, que também tem o mesmo valor de 4 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância não é 3 vezes 10 a menos 2, olha ele aqui, ó, elevado ao quadrado por causa da fórmula, que é r ao quadrado. O que é que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou calcular, vamos lá. Eu fiz o seguinte, eu calculei primeiro aqui a parte de baixo. Ó. Repeti todo mundo aqui em cima. E fiz aqui ó, 3 ao quadrado dá 9. Conservei aqui a base 10, né, vezes 10. E multipliquei menos 2 vezes 2 dá menos 4. Por que eu fiz isso? Porque facilita o meu cálculo aqui. Ó. Eu posso cortar o 9 de cima com o de baixo aqui. Ó. 9 dividido por 9 dá 1. Facilitou minhas contas, né? 4 vezes 4 aqui vai dar 16. Eu conservo aqui a base 10 e como é multiplicação de notação científica aqui, eu somo os expoentes. Ó. 9 mais menos 6 mais menos 6 vai dar menos 3, dividido por 10 a menos 4. Agora eu tenho aqui a divisão de notação científica. Então vou pegar o expoente de cima e subtrair pelo de baixo. Então mantenho isso aqui, 16 vezes 10 elevado a menos 3, menos o expoente de baixo, que é menos 4. Menos com menos dá mais, né? Menos 3 com mais 4 vai dar 10. 16 vezes 10, se você quiser escrever na forma de notação científica. Olha aqui, 1,6 vezes 10 ao quadrado, newton. Ou se você quiser fazer, 16 vezes 10 vai dar 160 newtons. Qual é a resposta correta ali? A letra B. Né? Então é isso aí. Tem essa questão que nós fizemos, a gente pode também usar aqui o FET, né? Que é um simulador, onde eu coloquei aqui a carga de 4 microcoulomb, carga 1 e carga 2, tá vendo? Todas as duas positivas. E aqui você já viu que deu o mesmo valor. A força que apareceu na carga 1, 1,6 vezes 10 elevado ao quadrado, tá vendo? 1,6 vezes 10 ao quadrado. Então por aqui você já pode, através do FET, fazer aquela simulação, tendo uma distância de 3 centímetros. E se você variar aqui a distância, se aproximar, a força vai aumentando. À medida que você aproxima as cargas, a força vai aumentando. E à medida que você vai afastando essas cargas elétricas, a força vai caindo, vai diminuindo, tá vendo? À medida que ela vai
Tá vendo? Vai diminuindo. Então é isso aí. A lei de Coulomb faz essa relação entre a carga, a distância. Então, se você também aqui no FET simulador aqui, você aumentar aqui a carga, né? Se aumentar aqui o valor de carga, ó, aumentar aqui para 6, 8, 10, ó. Olha a força subindo aqui, ó. Vou aumentar a outra carga 1 também, para 9 micro. Não, vou aumentar, desculpa. Aumentando aqui, ó. 9 microcoulomb. Você também pode perceber que a força que apareceu aqui, ela aumentou. À medida que você também aproxima. Então, tudo isso aqui está interligado através da fórmula da lei de Coulomb. O valor da carga e o valor também da distância. Se você também colocar aqui um valor de carga negativo, você vai perceber que a força aqui vai ser uma força de atração. Então esse FET simulador aqui ele é bem interessante para a gente poder visualizar a força de atração, força de repulsão, a distância entre as cargas. Então você pode fazer todas essas simulações aqui através desse FET. Eu vou deixar o link dele nos comentários, tá? Nossa, aqui a gente conseguiu encontrar o mesmo valor lá do FET, tá vendo? A gente simulou 3 centímetros, o valor das cargas e encontrou o mesmo valor. Então por hoje é só. Muito obrigado aí. Fica até a próxima.